Olá, caro seminarista. Na primeira parte deste nosso vídeo, nós refletimos sobre o nosso ser missionário. Fomos compreendendo, a partir de alguns textos da Sagrada Escritura, da própria vida de Jesus e as orientações atuais do Santo Padre Papa, que ser missionário não é uma opção. Ou somos missionários ou não somos humanos. E isto é uma característica bastante importante da fé cristã. Ser missionário é uma consequência óbvia do ser humano restaurado em Cristo, dizemos há pouco, no primeiro vídeo. Quando Jesus diz a seus discípulos, ide, ele não está dando apenas uma ordem de difusão da igreja, ou apenas uma orientação para o aumento do movimento que ele criou na Galileia, em Israel, há 2000 anos atrás. Não. Além disso, isso também é importante, esse gesto de propaganda, mas para além disto, Jesus está nos indicando um modo de ser, um jeito de ser humano, um único modo de ser humano de verdade. O único jeito que o ser humano tem para ser alguém plenamente humano, verdadeiramente realizado, como gente feliz em seu ser, inteiramente cheio de vida, ou, em outras palavras, uma pessoa realmente salva em Cristo. Ser cristão, portanto, implica em sermos verdadeiramente humanos, sadios em nossa humanidade afetiva, psicológica e corporal. Isto é ser humano de verdade. Se a sadia compreensão do ser humano, a sadia vida humana implica em tudo isso, então sair como ordem dada pelo Senhor nos ajuda a sermos verdadeiramente humanos. Dizia no primeiro vídeo que não se entende ou não se compreende um seminarista ou um padre que não queira fazer missão. Ficar fechado na sacristia é um gesto, de certo modo, pecaminoso, porque trancafia o evangelho que nunca quis se trancafiar, e a pessoa do padre, do sacerdote ou do pastor que age assim vai se encaramujar e vai fatalmente viver no pecado. Nesta segunda parte deste vídeo, eu gostaria de dizer ou fazer algumas indicações a você, seminarista, para a sua formação em busca do sacerdócio para a compreensão melhor dessa dimensão missionária. E esta formação, como ela não é apenas intelectual ou acadêmica, ela passa pelo nosso ser, implica em algumas perguntas importantes para você. Eu te pergunto, e você precisa, na verdade, se perguntar, que mensagens você está passando com sua vida? É importante nos perguntarmos, o que eu comunico às pessoas que estão ao meu redor? Porque se a boca fala do que o coração está cheio, nos diz a Sagrada Escritura, a nossa vida fala daquilo, corresponde àquilo que está repleto no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de amor, cheio do Evangelho, cheio das palavras de Jesus, nós vamos transparecer isto. Agora, se nós transparecemos amargura, tristeza, falta de esperança, desânimo para as pessoas que estão ao nosso redor, isto é sinal de que talvez ainda precise uma profunda avaliação interior e uma conversão à fé no Deus que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. Um missionário infeliz não poderá anunciar a alegria do Evangelho. Um missionário em desequilíbrio afetivo não vai conseguir comunicar adequadamente o Deus que é serviço e é amor. Um missionário que não consegue se relacionar equilibradamente com as pessoas, com homens, mulheres, com crianças, não conseguirá ser elo de comunhão fraterna em sua comunidade. Um missionário intransigente, intolerante, não vai conseguir dialogar. Então é muito importante pensar que mensagens eu estou passando com minha vida, como as pessoas ao meu redor enxergam o anúncio do Evangelho por meio de minha pessoa. Um Evangelho amargo, duro, triste, ou um Evangelho alegre, cheio de vida, da força do ressuscitado. Então, para a sua formação pessoal, é importante você ter clareza do que você comunica no seu dia a dia. Não apenas quando você faz missão pontual, lá, naquela missão programada, mas no seu dia a dia, dentro do seu seminário, na comunidade na qual você atua. Segunda questão para você pensar, para a sua formação permanente. Somos missionários em tempo integral. Não tem jeito de separar a missão como um apêndice ou uma parte de minha vida, como diz o Papa.
Todos nós cristãos católicos, e em especial seminaristas e padres, precisamos descobrir que já somos missionários, mesmo que não participemos das missões programadas em nossa comunidade. Nós comunicamos algo. Né? Tendo essa consciência, precisamos então descobrir a capacidade de transmitir o Evangelho explícita e implicitamente para aqueles que não vêm mais. Porque é fácil ser missionário em tempo integral dentro da comunidade, para aquele grupo de ovelhinhas, para aqueles grupo de senhorzinhos, senhoras e senhorinhas que já participam. É claro que a gente vai comunicar, vai anunciar o Evangelho ali, evidente que sim. Mas como fazer com que isto que nós já somos, sem criar muita parafernália mais, mas fazer com que isto que nós já somos, que nós já fazemos como igreja, que nós já comunicamos, isto seja dito para aqueles que não participam, para aqueles que não frequentam, para aqueles que não vêm mais. De modo especial, os católicos afastados, hoje dito católicos não praticantes. Pense isto. Né? Somos missionários em tempo integral, é fato. Né? Como fazermos com que isto possa atingir pessoas, este nosso jeitão de ser possa atingir pessoas que não frequentam mais, que não participam mais de nossas comunidades. Também é muito importante para você, seminarista, compreender, né, que a missão implica em algumas dimensões. Estude isto, aprofunde isso na sua vida. Sair em missão significa ir para servir as pessoas. A igreja, quando sai, não sai apenas para falar. Isto é uma parte importante. Mas ela não sai apenas para falar, mas ela sai para tocar, para estar presente na vida, nas chagas, nas dores do nosso povo e fazer com que ali se promova a vida. A igreja precisa redescobrir a sua dimensão do serviço sem as ideologias político-partidárias que tantas vezes tomaram conta de nosso discurso, mas irmos ao encontro para servirmos as pessoas, para levarmos a força do Evangelho com nossas palavras e com nossas ações, ajudando uma família que está isolada, às vezes trancada dentro de um condomínio fechado, numa mansão. Nem precisa muitas vezes do serviço caritativo da igreja, mas também é uma dimensão da caridade da igreja ajudar aquela família a entender que será mais sadia se relacionar com as pessoas, se criar comunhão entre os seus vizinhos, por exemplo. Né? Ou ajudar a ir ao encontro das periferias de nossas cidades, aos mais empobrecidos, nas favelas, né, nas ocupações, nos hospitais, enfim, a igreja presta um grande serviço quando vai e anuncia o Evangelho de modo especial a estes. Lembremos que foi causa de alegria a Jesus quando ele, na sinagoga de Nazaré, diz que ele veio, citando o profeta Isaías, dizendo que veio para anunciar a boa nova aos pobres. Então é muito importante, sem ideologias, sem cair em partidarismo político, sem esse tipo de coisa, mas irmos ao encontro daqueles que mais necessitam e levarmos o serviço de amor da igreja. Isto é missão, com o anúncio da palavra feita a essas pessoas. A igreja também, quando ela faz missão, é importante você aprofundar isto na sua dimensão intelectual. Entender que a igreja faz uma missão em diálogo. Nós não saímos para impor a palavra a ninguém, para impor o evangelho a ninguém. Saímos para conversar com as pessoas. Conversar. Bater um papo com as pessoas a respeito do sentido da vida delas. Inclusive a outras religiões, a outras expressões cristãs, em ambientes ateus. É muito importante essa postura de diálogo, não de imposição. Há muitas correntes no meio de nós, católicos agora, que tentam impor, parece que somos como se fôssemos donos da verdade. Não somos donos da verdade, a verdade é que é dona de nós. Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o proprietário da igreja. Ele é o Senhor proprietário da igreja. Então nenhum de nós é dono da verdade. Nós somos servos desta verdade que é o Senhor Jesus. Então a nossa postura precisa ser de humildade a nos aproximarmos das pessoas. Então no seu processo formativo, procure aprofundar a dimensão do diálogo da vida da igreja, a dimensão ecumênica da igreja. Não descuide disto. Não descuide disto em sua formação.
a igreja faz um anúncio explícito de Jesus também. Nunca podemos cair naquela historinha de primeiro tem que dar o pão para depois de dar o pão é que eu vou falar de Jesus. Por que eu não posso dar o pão e falar do Cristo ao mesmo tempo? Então é preciso anunciar explicitamente aquilo que é a causa de nossa esperança. Então o seminarista você precisa cuidar muito na dimensão da formação intelectual, da compreensão da doutrina de nossa fé, para sabermos transmitir aquilo que nós acreditamos. Sabemos dar, como nos diz São Pedro, razões de nossa esperança. Então aprofunde-se intelectualmente para poder anunciar com qualidade o Evangelho. E por último, a igreja sai para testemunhar comunhão. Testemunhar comunhão, ou seja, é preciso saber que quando saímos para anunciar o Evangelho, nós precisamos ao máximo chegar àquilo que deve ser o nosso objetivo, fazer com que aquela pessoa se faça comunhão com as nossas comunidades. Não saímos para transmitir uma filosofia de vida, uma ideia, mas um modo de vida, uma maneira de viver, um jeito de viver. E o jeito de viver cristão é o jeito em comunidade. Então que nós possamos, ao sair, sempre provocar as pessoas para que elas possam se vincular, estar próximas, levar amizade, fraternidade, proximidade, para que as pessoas se vinculem à comunidade cristã. É de fundamental importância que nós não descuidemos disso. Então, para a sua formação, que você não esqueça de fato que a igreja existe para servir, que a igreja existe para dialogar, que a igreja existe para anunciar o Evangelho e que a igreja existe para testemunhar a comunhão. São essas as 4 exigências da ação evangelizadora que nos são apontadas pelos documentos da CNBB, que nos ajudam a compreender o que é ser missionário no mundo de hoje e como organizar a missão na vida da igreja em nossos dias de hoje. Não descuidar de todas essas dimensões importantes da nossa vida de fé. É isso que eu tinha para partilhar com você por enquanto. Que Deus te abençoe e te proteja, que possa fazer com que você jamais desanime de anunciar o Evangelho. Fácil não vai ser. Bom, São Paulo foi apedrejado, perseguido, perdeu a cabeça no final, né? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não te prometo que isso não possa acontecer contigo também. Na verdade, nós saímos para enfrentar situações de morte. Pode ser que a gente se machuque no caminho. Mas como nos diz o Papa Francisco, é preferível uma igreja que se acidente do que uma igreja fechada em si mesma e adoecida. É preferível um seminarista que se frustre algumas vezes por tentar anunciar o Evangelho e talvez não ver algum resultado, do que um seminarista fechado, trancado em seu quarto, que vai ser depois um padre frustrado e fechado, trancado em seu quarto, e sinal de uma igreja adoecida. Deus te abençoe e te proteja, meu irmão seminarista, que você possa, de fato, ser um excelente sacerdote com a graça do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e te proteja.